Então, olá turma, eu me chamo João Paulo, dando continuidade à apresentação dos sistemas do corpo humano. Eu vou estar falando um pouco sobre a fisiologia do sistema endócrino. Então, o sistema endócrino, ele constitui um conjunto de glândulas endócrinas e exócrinas. Essas glândulas têm a função de liberar hormônios que vão fazer a ação em determinada região ou órgão do corpo, e dentro do nosso corpo nós apresentamos determinados tecidos que têm essa função, tanto de liberação de hormônios ou secreções, e esses hormônios têm a ação de estar inibindo ou ativando determinada região do corpo. O sistema endócrino ele está trabalhando em consórcio com o sistema nervoso, onde determinado órgão dentro do corpo vai efetivar uma ação, o sistema nervoso vai interpretar essa ação, vai enviar uma efetivação para o sistema endócrino, que vai fazer a liberação desse hormônio, e esse hormônio vai interferir em determinado órgão do corpo. Então, o sistema nervoso ele tem uma ativação rápida, ele interpreta rápido essa ativação e envia para o sistema endócrino, e o sistema endócrino já libera uma ação que ela tem uma ação um pouco mais lenta, mais duradoura. Então, esses dois sistemas eles agem de forma integrada, eles garantem a homeostase do organismo, eles tornam o organismo preparado para o que vai acontecer para o meio ambiente, no meio ambiente. Então, tanto o sistema nervoso como o sistema endócrino estão participando da coordenação e regulação das funções do organismo, onde vai haver um estímulo e vai haver uma ação, e isso tudo levando um determinado consórcio de trabalho dentro do organismo. Bom, o sistema endócrino ele está dividido em glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas são glândulas que ela tem a função de liberar determinado conteúdo ou na luz do órgão em si, ou de forma externa. Exemplos, nós temos as glândulas sudoríparas, nós temos poros da superfície do nosso corpo, as glândulas que estão presentes dentro do organismo, que vão liberar do intestino, que vai liberar no intestino não, no estômago, onde vai estar liberando o ácido gástrico, e as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas elas são divididas em endócrinas e mistas, onde as endócrinas vão ser no hipotálamo, a hipófise, a tireoide, a paratireoide, as adrenais e as gônadas. E glândula mista nós temos o pâncreas. Então, os hormônios eles são substâncias que são produzidas dentro de células secretoras, e essa substância ela vai atuar dentro de uma outra célula através de mecanismos de ação e regulação. A produção desses hormônios é controlada através de feedbacks negativos e retroativação, ou seja, determinado hormônio envia uma ação para que uma determinada glândula produza seu conteúdo. Quando esse conteúdo estiver em altas concentrações, ele inibe a produção do hormônio que fez ele começar a produzir. Bom, esses hormônios eles são divididos em classes. Nós temos as classes de hormônios proteicos ou pépticos. A maioria desses tipos de hormônios são hormônios hidrossolúveis, de origem da adrenohipófise, a prolactina e a adrenalina são exemplos. Nós temos os hormônios esteroides, eles são lipossolúveis, derivados do colesterol, um exemplo a testosterona e o estradiol, e derivados de aminoácidos. Bom, os mecanismos de ação dos hormônios em várias determinadas partes do corpo, em modulação do comportamento, manutenção do meio, regulação da disponibilidade energética, regula o metabolismo, regula a quantidade de absorção e excreção de água, regula a produção, o crescimento e desenvolvimento do corpo, e também determinados hormônios desencadeiam as funções básicas, como é a proliferação celular, a divisão celular, onde uma ação vai
fazer a célula produzir o AMP cíclico monofosfato, que é de origem de adenosina, é um hormônio de origem de aminoácido, e ele vai ser o precursor da divisão celular. E ele também é um inibidor do crescimento celular, ele inibe e estimula o crescimento celular. Então, dentro dos mecanismos de ação, os hormônios tem a forma como esse hormônio vai agir. Então, um efeito parácrino quer dizer que uma glândula vai secretar um hormônio, esse hormônio ele vai cair na corrente sanguínea, ele vai correr a corrente sanguínea e vai atingir determinado um outro órgão que não foi o órgão que secretou. Então aqui, ó, a célula endócrina, ela está mandando o hormônio, ele cai na corrente sanguínea, ele age na célula que vai haver a resposta, e ele também age em outras células. Além dele agir em outras células como resposta, ele também tem a função de agir na célula-alvo. Aí, o nosso exemplo aqui é o pâncreas, onde o pâncreas ele é uma glândula mista, ele libera precursores dos níveis de glicose no sangue, ao mesmo tempo que ele também libera precursores de quebra energética que o fígado produz dentro do corpo, que é o glicogênio. Nós temos secreções através de neurosecretoras, que vai jogar esse hormônio na corrente sanguínea. Ele não vai agir em células que não têm receptores, esse hormônio ele é específico para as células que possuem seus receptores. E nós temos aqui o exemplo, a tireoide, onde hormônios vindos das regiões neurológicas vão estimular a produção dos hormônios que a tireoide produz. E nós temos o efeito parácrino, onde o efeito parácrino é quando uma célula... Então, as glândulas endócrinas, elas estão divididas em várias partes do corpo, onde nós temos a região da cabeça, tem o hipotálamo e a hipófise, que são as principais. Na região do pescoço nós temos a tireoide e a paratireoide, e aqui as gônadas, pâncreas. Então, iniciando as glândulas em si, nós temos o hipotálamo. O hipotálamo ele tá presente na região do encéfalo, ele combina o sistema nervoso com o sistema endócrino, onde temperatura do corpo, febre, sede. Bom, a hipófise, ela é a região que está logo abaixo do hipotálamo. Então o hipotálamo recebe todas as informações e manda para a hipófise. A hipófise ela é dividida em duas regiões, a hipófise anterior e a hipófise posterior. A hipófise também ela é chamada de glândula pituitária, ela está localizada na base do cérebro, do cerebelo, e é dividida em adenopófise e neurohipófise. A hipófise, ela também libera hormônios para todo o corpo, mas ela libera hormônios que vai retroativar ela mesma. Então, as neurosecreções que vêm do hipotálamo, que vão cair na região da neurohipófise, são dois tipos de hormônios, a ocitocina e a vasopressina. Elas vão cair na neurohipófise e vão cair na corrente sanguínea. A ocitocina e a vasopressina, elas têm a função de atuar na vasoconstrição e também nas contrações uterinas, ao mesmo tempo que a adenohipófise, que também está ligada aqui no hipotálamo, a adenohipófise, essa região aqui de trás, ela vai estar secretando outros tipos de hormônios, o TSH, CTH, FSH, LH, a prolactina e a somatotropina, que é o hormônio GH de crescimento. Então,
O TSH é o tireotrófico, é o hormônio que vai estimular a tireoide. O ACTH, o adenocorticotrófico, ele vai estimular as glândulas suprarrenais. O FSH é o hormônio folículo estimulante. Se ele é um hormônio que ele não tiver desníveis, ele não vai favorecer o crescimento ósseo e acaba causando algumas anomalias, pode ser onanismo. E todos esses efeitos eles são mediados pela somatotropina, o GH, um hormônio que ele é liberado pelo hipotálamo através da adenohipófise. A tireoide ela é formada por dois lóbulos, ela é localizada na frente da traqueia, nessa região aqui da traqueia, e ela secreta hormônios importantes para o metabolismo do corpo. Ela secreta T3 e T4, a triidotironina e a tiroxina, desculpa a minha dicção. São hormônios que vão estar atuando no metabolismo, na aceleração do metabolismo e na disponibilidade de energética para funcionamento correto do organismo, no metabolismo celular. Libera também a calcitonina. A calcitonina ela está inteiramente ligada na presença de cálcio no sangue e absorção de cálcio, reabsorção de cálcio pelos ossos. E a calcitonina ela atua de forma contrária com o paratormônio. O paratormônio é um outro hormônio que é produzido pelas paratireoides. As paratireoides elas também aqui, a gente vai chegar lá. Bom, a tireoide ela é estimulada diretamente pelo hipotálamo, onde o hipotálamo vai liberar o TRH. O TRH é um hormônio que vai estimular a hipófise, a adenohipófise, a liberar o TSH. O TSH é o principal hormônio que vai estimular a tireoide a produzir os seus T3 e T4, a tiroxina e a triodotiroxina. Quando os níveis de T3 e T4, tiroxina e quando os níveis de T3 e T4 estão muito grandes na corrente sanguínea, a tireoide ela envia uma resposta contrária para que o hipotálamo e a adenohipófise não liberem mais seus hormônios de estimulação. Então, as paratireoides ela secreta o paratormônio. O paratormônio ele tem uma ação contrária à calcitonina. Aumento da secreção do hormônio quando a secreção de cálcio do sangue cai abaixo do normal. E o paratormônio ele retira cálcio dos ossos e disponibiliza esse cálcio pelo intestino, pelos rins. Ele meio que disponibiliza o cálcio que já está dentro do osso para as necessidades do corpo se o organismo não estiver ingerindo as quantidades de cálcio necessárias. Então, o feedback negativo é onde os níveis de calcitonina T3 e T4, quando estão muito aumentados no corpo, eles mandam uma resposta contrária para o hipotálamo, para ele parar de mandar o TRH e a somatostatina e a dopamina para produzir o hormônio TSH, que é o principal hormônio da tireoide. Porque se está vindo TSH, a tireoide vai estar trabalhando e vai aumentar esses hormônios aqui. Mas como tem muito, ela faz um efeito negativo. Esse é o que a gente chama de feedback negativo. Bom, as suprarrenais são glândulas que estão localizadas no polo de cada rim. É formada por duas partes distintas, que é a região do córtex e a região da medula. A região do córtex vai estar liberando os glicocorticoides. O principal é a cortisona. A cortisona ela tem a função de aumentar a glicemia no sangue, e a aldosterona tem a função de absorver sódio do corpo. Sódio que está na corrente sanguínea, quando o rim vai filtrar, ele tem a função de absorver esse sódio.
E a medula, essa região aqui central da medula, ela libera a adrenalina. A adrenalina é como se fosse o hormônio do estresse, é o hormônio que vai fazer que você, se você levou um susto, que você tenha uma resposta rápida para aquela ação. Se você for mordido por um cachorro que está correndo atrás de você por ser mordido, a adrenalina ela é liberada aqui pela medula da adrenal. Ele cai na corrente sanguínea e ele meio que vai diretamente ligar ao sistema simpático. Ele aumenta a frequência cardíaca, ele desvia sangue das extremidades do corpo para os músculos, para ver movimentação de trabalho, dilata as pupilas, tem a vasoconstrição também, as arteriolas ficam mais constringidas. E a respiração ofegante. Tudo isso através da adrenalina que é liberada aqui pela medula da adrenal. O pâncreas é uma glândula mista. Além de ser uma glândula exócrina, que vai liberar a insulina quando tiver grandes concentrações de glicose no sangue, o pâncreas vai liberar a insulina. A insulina ela vai fazer a quebra da glicose e vai disponibilizar essa glicose no sangue para atividades metabólicas. Se o pâncreas não libera essa insulina, ele não tem insulina nenhuma, quer dizer que a pessoa não consegue sintetizar esse açúcar, ela desenvolve uma doença chamada diabetes mellitus, diabetes do tipo 1. E ele, no caso dessa pessoa cometida com essa doença, tem que tomar insulina de forma sintética. Além disso, o pâncreas também ele vai liberar o glucagon. Ele vai liberar o glucagon vai agir diretamente no glicogênio hepático, que é o glicogênio que é produzido na região hepática. Esse glicogênio ele vai estar também sendo liberado para as atividades metabólicas das células do corpo. Além de o pâncreas também está inserido nessa questão dos níveis de glicose. Sempre vai estar liberando insulina para manter essa glicose nivelada no sangue. As gônadas, as gônadas elas são ativadas através do LH e do TS, dos hormônios que são liberados lá pela adenohipófise. Aí nós temos os testículos. Os testículos eles vão estar responsáveis pela produção dos espermatozoides no organismo masculino. O testículo ele produz o FSH. O FSH ele induz a produção de espermatozoides e o LH ele induz a produção da testosterona, que é o hormônio, além disso também é o hormônio sexual masculino. E também é no testículo que são expressadas as principais características morfológicas do organismo masculino. E no organismo feminino, os ovários são as gônadas femininas, que são as células produtoras de óvulos. Produzem também os hormônios sexuais, juntos com a hipófise, e também estão participando no ciclo menstrual do organismo feminino. As nossas referências.